Tudo bem com vocês? Vamos conversar então sobre os caminhos das águas? Como anda os medicamentos por essa forma fluvial de se chegar até uma comunidade indígena? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma comunidade, uma etnia chamada Pirahã. Eles são cerca de 400 pessoas, mais de 400 pessoas, e vivem às margens do rio Maici, no Amazonas, e que é um afluente do rio Madeira. E todo o acesso para eles, tu vem pela uma estrada, pela Transamazônica, uma estrada de chão batido, até chegar num local onde fica estacionado os barcos que atendem aquela comunidade, e a partir dali a gente faz o transbordo dos medicamentos e equipamentos para o barco, e a partir dali a gente vai, então, navegando. A gente utilizou um barco com um motor potente, onde nós levamos cerca de 6 horas até chegar à comunidade, e cruzando sempre a floresta, indo pelos afluentes aí, e pelos caminhos fluviais, onde a gente levou no barco mantimentos, insumos e medicamentos, gasolina para a gente voltar, óleo suficiente para quando a gente estivesse lá na unidade básica de saúde, pudesse ligar a luz, o gerador, para a gente ter um pouco de luz à noite, até se precisar algum atendimento. E dali a gente foi indo e a gente levou os medicamentos. Agora vejam como é que é o transporte dos medicamentos. Os medicamentos foram colocados em uma caixa de isopor, ou caixas de isopor, onde ali nós temos os medicamentos para abastecer a unidade básica, e aqui os medicamentos para cada paciente, onde nós temos o nome dele, o medicamento e a posologia. É uma folha A4 grampeada, onde ali dentro, então, desse envelope que é improvisado, tu tens o medicamento que uma pessoa indígena deve tomar. E aí vocês vejam, esse tipo de embalagem pode propiciar erros de medicação. Então eu tenho que saber muito bem como é que eu vou verificar isso para que não ocorram erros. E além disso, o medicamento que vai aqui, ele vai sem informações. E vai nesse tipo de caixa. Não é uma canastra, como existem canastras, que são à prova de água. Então, tem que estar muito bem fechado e coberto, por exemplo, porque ali chove muito. Outra questão é, e se o barco vira? Se tem um acidente, e acidentes acontecem, e tu perde todos os medicamentos que estão ali. Então, quais são as condições de armazenagem? E ali foram só 6 horas, e como é que tu leva as vacinas? Como é que tu vai manter essas vacinas? Se tu chega numa unidade e tu só vai ter luz quando tu ligar o gerador. Então, esse tipo de parâmetro deve ser levado em conta em toda vez que eu estou distribuindo medicamentos. Então, não é muito fácil, né? E vocês vejam assim, também tem que ter uma forma de ajudar no levar os medicamentos. Eu também tenho que pensar que muitas vezes o rio está em baixa. E quando ele está em baixa, muitas vezes os nossos colegas, as nossas colegas têm que descer do barco, abrir uma clareira do lado do rio, para conseguir levar
o barco e os medicamentos até uma partezinha melhor onde eu tenho um calado, porque às vezes se formam pequenas cachoeiras. E aí tem esse transporte também quando tem problemas. Então é muito importante que eu conheça como é que é essa parte fluvial, o acesso dos medicamentos, dos materiais médicos hospitalares e pense nessa distribuição, tanto individual como coletiva. Então é muito importante isso. E vocês vejam, tu vais é isso aqui, selva de um lado e do outro, e tu tens que andar com o barco por aqui até chegar a, por exemplo, a uma aldeia. Essa aqui é uma da aldeia, onde tem uma ribanceira que você sabe que quando o rio encher, então tem que ter uma certa proteção. Então eles estão lá em cima. E essas casas aqui foram casas de invasores, que agora não estão mais por lá. Então aí essa é uma das aldeias dos Pirahã. E aqui, por exemplo, nós chegamos no porto da Unidade Básica de Saúde Indígena Forquilha Grande. É a central que vai atender as comunidades, as aldeias indígenas aqui dos Pirahã. Então eu chego aqui com a minha lancha. Aqui está a lancha dos profissionais de saúde. Como ela veio mais carregada, era um motor mais, vamos dizer assim, para levar o peso, né? Ela levou mais tempo para chegar aqui do que as 6 horas que com a lancha que nós chegamos. E esse é o porto. E aí a gente vai chegar lá e aqui está a Unidade Básica de Saúde Indígena Forquilha Grande. Nós tivemos que improvisar para a gente dormir. Então a gente levou umas barraquinhas e a gente montou lá. E antes da gente chegar, e a equipe, quando chegou, ela fumigou ao inseticida, porque aqui é uma zona que também tem malária. E a gente dormiu nas barracas, porque toda a unidade já estava ocupada. Eles põem redes e dormem nas redes, os profissionais da saúde. E uma das coisas assim que a gente também tem que conhecer, por exemplo, o boa noite dos Pirahã é cuidado, as serpentes estão aí. É uma área que tem bastante serpentes, então aí a gente tem que usar, por exemplo, a barraca ou então as redes. E aí então a gente foi ficando por ali, conversando com a comunidade para saber o que foi possível conversar e com a própria equipe de saúde sobre a questão da saúde deles, como é que são os atendimentos aqui. E uma coisa muito bonita que a gente viu foi o pessoal da saúde bucal, onde o pessoal da enfermagem conversa com eles sobre como fazer a higienização bucal, principalmente agora que está sendo introduzido os nossos alimentos. Então aí está sendo introduzido açúcar e outras coisas, então eles têm que aprender esse recurso. E aí se apresenta para ele. E a gente viu que tem uma grande efetividade, porque nas casas dos Pirahã a gente notou no teto lá estava a escova de dente e o creme dental. Então a gente viu que tem ações que são muito bem realizadas. Vejam, nós fomos discutir um caso de uma paciente que estava amamentando, tinha que tomar griseofulvina por causa de uma micose, devido a uma micose, e se fez uma reunião de equipe para ter assim um projeto terapêutico singular para essa família. E aí a Natália era na época a enfermeira-chefe, a Nayara trabalhava na CESAI em Brasília, na gestão da assistência farmacêutica, era uma outra técnica de enfermagem, aqui os barqueiros, esse era o agente de
vamos dizer assim, de sanitário, onde ele foi lá para fumigar e cuidar do mosquito da malária, e esse é o Aipipo, que é o agente indígena de saúde. Eu estou aqui participando da reunião e uma outra colega farmacêutica. E aí a gente começou a discutir o caso dessa família, e uma das coisas é que o medicamento a ser utilizado era griseofulvina e não se tinha nenhuma informação. E aí, conversando com a enfermeira, a equipe fica 15 dias aqui, ela tinha que administrar por 15 dias o medicamento, e como é que ia fazer? Aí, será que o Aipipo tinha condições de administrar? Então começou a se discutir o caso, e também assim foi meio hilário, porque eu tentei lembrar da griseofulvina e fui tentar ver a monografia do medicamento no meu celular, mas não tem conexão, não tem conexão no meio da selva. Se tu não leva alguma software com que tu possa acessar, fica difícil. E essa informação tinha que chegar. E aí, discutindo com as colegas farmacêuticas, eu digo, olha, que eu me lembre, griseofulvina tem que ser administrada com uma dieta rica em glicídios, em gordura. E aí, então, a gente teve que nos preparar para que, quando viesse a família, a gente conversasse para ver o que é que essa mãe que está amamentando seguia de preceitos de sua cultura. O que ela estava se alimentando. E aí a gente conseguiu identificar que ela estava comendo um coquinho chamado pupunha, e a pupunha é rica em gordura. Então aí a dieta estava tranquila para o uso da griseofulvina. Mas são essas questões, às vezes, que a gente tem que pensar. Como é que eu vou atender se eu não tenho informação suficiente? E como é que o pessoal da equipe de saúde que fica lá vai atender? Então, essas questões a gente tem que conversar e ver com eles. Cuidem, essa é a casa dos Pirahã. É uma casa que não tem paredes, é um teto. Essa está aqui bem perto da selva, é o Aipipo que fez a sua casa quase junto ao posto de saúde, porque ele fica muito aqui para ajudar. E as pessoas podem vir das outras aldeias e chegam aqui, então aí o Aipipo está por aí. E se tem algum problema grave que não tem equipe, eles tentam conversar pelo rádio, eles aprenderam a operar o rádio. Então aí eles vão tentar se comunicar por rádio. E aqui a gente fez uma visita para o Aipipo, na casa dele, e a gente viu como é que eles fazem aí com os alimentos. Vocês vejam, tem rede na casa, mas também dorme aqui em cima desse giral. Essa enfermeira aqui foi bem interessante, que quando a gente estava discutindo a questão de horários para o uso de medicamentos, e aí a gente vendo que os Pirahã não tem muito a questão de números, de horas, mesmo assim alimentos, eles não te dizem tantos quilos, mas sim tem pouco alimento, tem alimento suficiente para esse grupo, ou tem muito alimento. E quando chegou na hora de falar de horários de medicação, de administração, ela, por exemplo, disse na hora que esquenta a cabeça, que é ao meio-dia, né? Então aí tu tem que aprender a linguagem deles para poder comunicar qual é o horário de cada medicamento. Então tem uma série de coisas aqui que tu tem que tratar. E vocês vejam, tu também tem que pensar que nesta unidade básica de saúde, como é que vão ficar armazenados os medicamentos? Qual é o tipo de armazenagem que pode trazer mais problemas de saúde, como erros de medicação, na troca no pegar um medicamento. Vocês vejam, o material da saúde bucal está bem aqui, ó. Tá? Dentro dessa unidade básica de saúde, no meio da selva.
E coisas assim culturais que vão acontecendo, esse Pirahã ficou ali observando a gente conversar com a comunidade e em tentar entender o que eles falavam e as enfermeiras que estão mais lá, as técnicas de enfermagem, nos traduzindo de certa forma o que eles queriam dizer e a gente conversando e ele ficou observando um tempo, né? Aí chegou no outro dia, depois da gente passar a noite, passar uma parte do dia aqui, aí ele chegou e me veio lá me presenteando, né? Nem não falava português e me dando o arco dele e a flecha que ele utiliza para pescar e ficou ali conversando comigo sem dizer palavras, mas só a presença, né, dele. E aí a gente conversou com os outros colegas. Eu digo, tá, e agora como é que eu vou retribuir isso? Então, assim, a única coisa que eu tinha era equipamento e roupa. E aí disseram, olha, reparte, se tu puderes, as tuas roupas com eles. Então aí também tu tem que estar preparado para isso, para ver quais são os hábitos, e aí eu dava o presente para ele ou para a comunidade. Diz, não, não, tu tem que dar para as pessoas daqui. Aí eles veem para quem é que vai. Então também compreender isso, né? Esse tipo de relação que tu tens que ter. Então espero que vocês tenham conseguido captar os problemas que a gente tem com a chegada dos medicamentos, a forma que esses medicamentos ficam no meio da selva, numa unidade básica de saúde indígena e que atende uma população específica. Nesse caso aqui, não são vários povos, é um povo com toda uma história e que tem, assim, uma série de cuidados que eu tenho que ter com eles, tá? Então, tem que saber a epidemiologia das doenças que estão aqui, o que eu posso fazer e como é que eu posso ajudar a equipe de saúde se eu não consigo vir aqui toda hora. Então, é isso que é muito importante. Então, esse é o nosso trabalho, gente. E que então a gente consiga fazê-lo bem.